1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta, como um leão faminto que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o nosso Deus de toda graça lhes dará por meio de Cristo a sua glória eterna. Ele virá pessoalmente, tomará vocês e os colocará num lugar firme e os fará mais fortes do que nunca. A Ele seja todo o poder sobre todas as coisas, para todo sempre. Amém. Sabe, queridos, aqui eu entendo que a primeira coisa para nós vencermos as nossas lutas, vencermos as adversidades, as dificuldades que se levantam na nossa vida, é nós termos consciência que nós temos um adversário que anda em nosso derredor. E a Bíblia diz que é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E esse devorar vem mesmo de destruir, ele quer nos destruir, ele quer exterminar, e ele faz isso de uma maneira assim que muitas vezes as pessoas estão despercebidas. Muitas vezes eu não estou fazendo aqui apologia do inimigo de nossas almas, mas nós temos que ter consciência que ele é um devorador, que ele fica ali só esperando uma brecha para agir. Ele usa de estratégias de ataque. Quando ele não consegue usar as coisas que estão ao nosso redor, exteriormente, ele começa a querer utilizar uma manobra interna. Vem muitas vezes influenciar pensamentos estranhos, aquela imaginação desenfreada, às vezes comentários maldosos, período de depressão. Quantas pessoas estão deprimidas, quantas pessoas estão paradas, estão travadas, pessoas que tinham todo o potencial. De repente, elas começam a ficar acorrentadas e não conseguem mais caminhar. E também tem outra tática que o inimigo de nossas almas ele usa, que é a indiferença, o desinteresse, a passividade. São pessoas que já não conseguem fazer mais nada, já não conseguem mais porque elas estão tão indiferentes às coisas de Deus, parece que mais nada toca os corações dela. Mas tem algo que a gente pode fazer quando a gente está sofrendo esses ataques, é resistir. Resistir, resistir, resistir é a estratégia para que o inimigo ele não venha nos fazer parar. E o versículo 10, ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que palavra maravilhosa. Como é fácil a gente ficar preso às nossas próprias dores, vivendo de comiseração, de alta piedade. É uma maneira natural, muitas vezes, que a gente acha e comum de reagir ao sofrimento. E quando a palavra de Deus nos fala, no texto que acabamos de ler, que a gente não pode esquecer que cristãos, que faz parte da nossa irmandade do mundo todo, estão passando por problemas, por luta, por situações e muitas vezes muito mais difíceis que a nossa. Quando a gente vai ali para as Portas Abertas, que é um site na internet, e a gente vê as perseguições que os cristãos estão sofrendo no mundo todo, e a gente olha e que a gente muitas vezes, eu já me senti muitas vezes envergonhada de ver que meu sofrimento é nada perto do que muitos irmãos meus estão sofrendo. Queridos, e quando Pedro, ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. E aperfeiçoar, ele está falando dos benefícios que o sofrimento nos traz. Pedro, ele não está olhando para o sofrimento. É interessante que ele não dá uma atenção à adversidade, ao problema, mas o que ele está olhando? Ele está olhando para os benefícios que os sofrimentos que muitas vezes passamos, nos traz na nossa vida. E ele diz assim, aperfeiçoar. E esse termo aperfeiçoar, ele dá a ideia de consertar peças fracas ou quebradas. Aquilo que é fraco, aquilo que é quebrado, Deus ele conserta, Deus aperfeiçoa. E tem mais, ele diz firmar, que é tornar firme, sólido como granito, rijo como fibra, forte como aço temperado. Então, uma das finalidades do sofrimento das nossas vidas é nos tornar fortes. E também nos fortificar, que significa remover a flacidez, trocar a fragilidade pela estabilidade. Ou seja, Deus nos dando força para suportar
as adversidades da vida e fundamentar é a ideia de lançar um alicerce. O sofrimento nos leva de volta à pedra fundamental de nossa fé. Quando nós vemos a parábola e a história da casa que foi construída na areia e da casa que foi construída na rocha. Então, a casa que foi construída na rocha, ela era fundamentada numa rocha, ela estava firme. Às vezes o sofrimento não é para nos destruir, não é para nos deixar parado diante das coisas, como muita gente tem acontecido, e isso, o inimigo, ele tem ganhado um terreno muito grande, porque hoje a gente vê pessoas paralisadas, pessoas totalmente que não consegue mais levantar a cabeça, não consegue mais olhar para Jesus, já está igual aquela mulher que a Bíblia fala que há 18 anos, no livro de Lucas capítulo 13, 18 anos, aquela mulher, ela sofria de uma enfermidade, ela só olhava para o chão, uma mulher encurvada, não conseguia levantar a cabeça, mas ela estava com uma enfermidade, e quando se fala enfermidade, estava atingindo o físico, o emocional, o espiritual daquela mulher. Mas é interessante que Jesus, ele não encontra aquela mulher jogada numa cama, não encontra aquela mulher na sua casa, não encontra aquela mulher na casa do seu vizinho, não encontra aquela mulher em um lugar que de repente ela não deveria estar, mas Jesus, ele entrou na sinagoga, ele encontrou aquela mulher ali aprendendo. Isso eu entendo, que a gente precisa olhar para Jesus, a gente precisa estar onde Deus queira. Se o teu milagre você não alcançou ainda, creia que ele vai chegar. Se você crê, porque a fé é o firme do fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que a gente não pode ver. Então você pode não estar vendo o teu milagre, mas creia que esse milagre vai chegar. Se você tiver fé, você estiver no centro da vontade de Deus, você vai ver que hoje tudo isso que está acontecendo na tua vida é nada perto daquilo que Deus tem para você. Tudo que você tem passado, as enfermidades, as afrontas, quem sabe o inimigo está te caluniando, o inimigo está usando pessoas para te ferir, para te machucar, para tirar o teu valor. Mas eu quero te dizer, as pessoas, elas só fazem contigo aquilo que você deixa. Mas Deus, ele está dizendo nessa manhã, você tem um valor muito especial para mim. Você é uma joia rara, você é uma preciosidade. Para de ouvir a voz do teu inimigo que diz que você não vai conseguir. Para de ouvir a voz do teu inimigo que diz que você é um fracassado, que você não vai conseguir, que você é um derrotado. Mas olha para Jesus. Você quer saber o que Jesus pensa de você? Você quer saber? Medita na palavra dele. Você quer saber o que Deus tem para você? Olha as promessas que Deus tem na palavra dele. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade você só conhece quando você coloca a tua vida na presença de Deus e quando você busca viver uma vida de acordo com aquilo que ele quer através da palavra dele. Não é o outro que dá o teu valor, mas aquele que pode dar o teu verdadeiro valor é aquele que derramou até a sua última gota de sangue na cruz do Calvário por amor a você. Pai amado, Tu és o Deus do milagre, e eu te peço nessa hora, abençoa nossas famílias, Senhor, que em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo, Pai amado, tem preparado, Pai amado, como ao derredor, como um leão que ruge para destruir os nossos lares, destruir as nossas famílias, Pai amado, Pai querido e santo, ser derrubado pela autoridade do Teu nome, desfaz toda a obra do inferno, Senhor, liberta aqueles que estão escravizados pelas drogas, liberta aqueles que estão acorrentados, liberta, Pai amado, pela autoridade do Teu nome, é o que nós te pedimos e nós cremos no Teu poder, Senhor, porque Tu és o Deus, Senhor, que opera o milagre, Tu és o Deus, Senhor, que opera, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, o milagre. Posso sentir a Tua presença, Senhor, na vida desse ouvinte, quem sabe passou a noite chorando, quem sabe já não tem mais paz, Senhor, mas eu creio no Teu poder. Eu creio no poder, Senhor, dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. E é nesse poder, Senhor, debaixo do Teu sangue, Senhor, que nós te pedimos jornada feliz para nós. Jornada feliz para a família dos nossos ouvintes, para os nossos projetos. Jornada feliz, Senhor, para todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela vitória, Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus, você pode contemplar o teu milagre onde você está, ainda que tudo pareça desfavorável, mas contemple o teu milagre, porque ele vai chegar. Eu creio nisso. Se você crer, você vai alcançar esse milagre. Crendo no poder da oração, eu quero te desejar que a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento, reine na tua casa, na tua família, enfim, em todas as áreas do teu viver. Fique na paz do Senhor.